Oi, pessoal. Vamos terminar então a nossa lista de exercícios. Acabamos de fazer o exercício número 2, vamos para o exercício número 3. Então, aqui a gente tem o seguinte exercício. Substitua o sistema a seguir que liga o reservatório A ao reservatório B, sendo sempre o reservatório A o fornecedor, né, pessoal? Então, é o reservatório que está lá em cima no NA, e no reservatório B, que é o final. Então, por apenas uma tubulação de diâmetro equivalente. Então, olha só, pessoal. Aqui nesse exercício nós temos uma situação um pouquinho diferente, tá? Nós não temos um sistema exclusivamente em série e nem um sistema exclusivamente em paralelo. Vocês conseguem observar que no trecho 1, no trecho 2 e o trecho 3, nós temos um sistema em paralelo? Todos eles iniciam aqui, então, no primeiro ponto e eles derivam até o segundo ponto. Então, nós temos o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final. Isso significa, então, que nós temos um sistema em paralelo. Já o sistema 4, ele não está em paralelo, porque ele tem um outro ponto, o ponto final aqui é o ponto inicial do trecho 4, e o ponto final dele é o ponto do reservatório 2, reservatório B. Então, o que, que a gente tem? Nós temos dois sistemas. Um sistema que vai ser resolvido em paralelo e o outro em série. Qual que nós resolvemos primeiro? O que, que vocês têm que pensar, gente? Se eu resolvesse o sistema em série, como que eu iria colocar o trecho 1, 2 e 3? Eu não posso imaginar que ele é série, ele é um paralelo. Então, nesse primeiro momento, nós precisamos sempre resolver os paralelos. Porque quando eu resolvo o paralelo, vocês concordam comigo que eu vou ter uma única tubulação que vai começar no reservatório A e vai ir até o início do ponto do trecho 4, e aí depois disso a gente pode fazer então o trecho em série equivalente do paralelo e o trecho 4 em uma única tubulação equivalente que liga o reservatório A ao reservatório B, tá? Então, aqui na esquerda, eu tenho os dados do exercício, todos os trechos, trecho 1, 2, 3 e 4, o seu comprimento e o seu diâmetro, e nós temos também o material da tubulação, que ela é de PVC e o coeficiente de rugosidade de Hazen-Williams é 140, tá? Então, todos os tubos, eles têm o mesmo material. Então, como que a gente começa, tá? Até coloquei aqui uma figurinha que começou a dificultar um pouquinho, tá? Mas é assim mesmo. A gente começa do básico e vai indo pro avançado. Vocês não imaginavam nada menos que isso, né? Então, vamos lá. A resolução do exercício, tá? Primeiro resolvemos o sistema em paralelo e só depois resolver a série. Então, trecho número 1, como a gente teve coeficiente de rugosidade de Hazen-Williams, coloquei a fórmula para vocês. Nós temos o trecho 1, 2 e 3, ou seja, nós temos 3 trechos, então, de equação, tá? Vamos começar a trabalhar em cima deles. Se todos os meus materiais, eles são de PVC, eu não posso substituir, então, eliminar o meu coeficiente de rugosidade de Hazen-Williams. Eu posso, né, mesmo valor em todas as equações. Então, eu posso eliminar o coeficientezinho C, tá? Ficamos com essa nossa equação do final da tela. E aí, a partir de agora, a gente pode começar a colocar os dados do exercício. Eu coloquei, então, pessoal, aqui do ladinho para vocês, os itens ali do trecho 1, trecho 2 e trecho 3 para ficar mais fácil, tá? Então, vamos lá. O trecho equivalente, no diâmetro equivalente é o que a gente quer descobrir, mas o comprimento equivalente, qual é o comprimento que eu coloco? L1, L2, L3, ou um comprimento aleatório. Então, nós temos duas opções, pessoal. Quando o exercício traz para vocês um comprimento determinado, por exemplo, se o exercício tivesse dado para vocês, o comprimento final do trecho em paralelo vai ser 230 metros, vocês usariam este valor. Como esse exercício ele não traz essa informação, vocês sempre vão usar o menor valor. Nesse caso aqui, a gente tem dois valores iguais, L1 e L2 são 200 metros, então a gente vai utilizar os 200 metros, tá? Eu fui colocando ali o que eu acabei de falar. Então, substituindo na equação,
os 200 metros no lugar do comprimento equivalente, e aí, na sequência, o trecho 1 ali, então, o diâmetro é de 50 milímetros e o comprimento 200 metros, o trecho 2, 75 e 200, e o trecho 3, 50 e 350 metros. Lembrando de colocar as unidades, então, todas em metro, tá? Resolvendo, então, a equação, ali o 200 elevado na 0,54, a gente tem o valor de 17,48. Lembrem sempre de usar, no mínimo, 4 casas depois da vírgula, né? Nós tínhamos comentado isso em aula já. E aí eu fui resolvendo, então, os 3 trechos para vocês. Somando os 3 trechos, a gente tem 0,000161. Multiplicando, então, por 17,48, nós temos o diâmetro equivalente elevado na 2,63 igual a 0,0017587. Resolvendo essa equação, nós temos, então, 0,08965, ou seja, 89,65 milímetros. O que isso quer dizer? Que nós, em vez de termos 3 trechos, né, em paralelo, nós agora temos apenas um trecho, como eu fiz um desenho meio tortinho ali para vocês, nós temos então apenas uma tubulação, que é essa desenhada em roxa, que é equivalente ao paralelo, que tem 200 metros de comprimento e 89,65 milímetros de diâmetro, tá? E agora sim a gente pode resolver o sistema em série. Então agora, pessoal, o sistema em série, ele tem apenas 2 trechos, né? O trecho equivalente ao paralelo e o trecho 4. Então, vamos colocar, e aí a gente quer transformar esses 2 trechos em um único trecho equivalente, tá? Vamos começando a colocar os dados, tá? Mais uma vez, como os materiais são todos PVC, eu vou desconsiderar o coeficiente, tá? Nós ficamos com essa formulazinha aqui embaixo. LE, então aqui, ó, deixa eu tentar, aqui, ó, LE, que é o comprimento equivalente, e o diâmetro equivalente elevado na 487. Aqui o trecho 1, que é o equivalente ao paralelo, tá? E o trecho 2, que na verdade é o trecho 4, tá? Então, cuidem aqui, eu esqueci de trocar os números. Então, colocando os dados nessa equação, eu coloquei aqui os valores, tá? Para vocês conseguirem se achar mais fácil. O comprimento equivalente, nesse caso, como é série, ele vai começar e terminar no mesmo lugar, né? Então, nós vamos ter os 200 metros do equivalente ao paralelo e os 200 metros aqui do trecho 4. O trecho 1, que é o equivalente ao paralelo, tá aqui, ó, 200 metros de comprimento e o diâmetro de 89,65 milímetros. O trecho 4, os mesmos 200 metros de comprimento e os 100 milímetros de diâmetro. Começando a resolver, então, essa equação, nós temos aqui os 400 dividido pelo diâmetro equivalente na 487. Essa parte aqui do exercício, está aqui o resultado, 25.241.203,86. E esta parte aqui está aqui o resultado, 14.826.204,83. Somando, então, nós temos 40.067 com 408. Fazendo a resolução desse exercício, então, nós chegamos em um diâmetro equivalente, né, total, de 0,094 metros ou 94 milímetros. Então, veja bem, em vez de 4 tubulações, cada uma com o seu diâmetro e o seu comprimento, um trecho em série e um trecho paralelo, nós vamos ter uma única tubulação, então, que vai ligar o reservatório 1 ao reservatório 2. O comprimento dessa tubulação são os 400 metros que eu defini anteriormente e o meu diâmetro é de 94 milímetros. E o material da tubulação é PVC. Certo, pessoal? Qualquer coisa, estamos aí disponíveis para tirar dúvida, tá?